Bom dia, então vamos lá, a videoaula de hoje nós vamos falar sobre a célula, a base da vida, tá? Então as células são unidades básicas da vida formando o corpo de todos os seres vivos. Apesar de suas diferenças, todas as células compartilham as características essenciais, ou seja, nós temos dois principais tipos de célula, que é a procariótica, né, a procarionte e a eucarionte, tá? Em ciências a gente sempre começa falando do ser vivo mais simples para aquele que tem maior complexidade. Então a célula procarionte ela é mais simples do ponto de vista da evolução, tá? E a eucarionte ela é mais complexa, tem mais estruturas, vamos dizer assim. A eucarionte ela é classificada em célula animal ou célula vegetal. Então vamos falar um pouquinho sobre o que elas têm em comum. Todas as duas células, tanto a procarionte quanto a eucarionte, têm três componentes básicos, que é a membrana plasmática. A membrana, ela envolve toda a célula. No caso aqui eu estou dando exemplo de uma célula eucarionte animal, tá? Ela envolve a todo lado de fora. Ela tem uma permeabilidade seletiva, ela controla quem entra e quem sai da célula, tá bom? Ela é formada por fosfolipídios e proteínas. O citoplasma é todo o interior. O citoplasma, ele é um meio aquoso, gelatinoso, onde vão ficar inseridos as organelas, tá? Então ele é como se fosse a base, a caminha das organelas. Ele é uma matriz gelatinosa, tá bom? Aqui, gente, não estou falando muito específico sobre as organelas, que essa aula é só uma base para que a gente possa aprofundar o conteúdo depois. E o material genético, no caso da célula eucarionte, o material genético ele vai ficar preso no interior do núcleo, envolvido pela carioteca, tá? Agora, se for a célula procarionte, deixa eu voltar aqui, ó. Esse material genético, ele não está envolto dentro de uma carioteca, dentro de uma membrana, tá? Ele fica disperso, fica livre dentro do citoplasma, da matriz gelatinosa aqui, tá? Então, essa é a diferença básica entre elas. A célula procarionte, o material genético fica livre, solto, vamos dizer assim, fica nessa matriz gelatinosa. A eucarionte, tanto a vegetal quanto a animal, esse material genético, ele fica no seu interior, preso dentro de um núcleo, tá bom? Mas todas as três têm em comum a membrana, que é o lado externo, controla quem entra e quem sai, o material genético, que é para poder reproduzir, e a matriz gelatinosa, que é o citoplasma, onde vão ficar inseridas as organelas, tá? Bom, aqui eu falei um pouquinho sobre elas, ó, ela não tem um núcleo definido, então, já a eucarionte tem núcleo definido. E é lógico, por ser de grupos diferentes, gente, por exemplo, célula vegetal e animal, né, são dois grupos diferentes, são classificações diferentes. Então, as células têm em comum membrana, citoplasma e o material genético, mas por ser vegetal, tem algumas organelas que são específicas da célula vegetal e a célula animal tem organelas específicas da célula animal. Aqui, ó, as organelas básicas principais, a mitocôndria, tá? Ela que faz o processo de respiração celular, o oxigênio e o açúcar que a gente consome, né? O oxigênio que a gente inspira, eles vão para o interior dessa organela, dentro da célula, para poder fornecer energia para ela trabalhar. O complexo golgiense, tá? Essa membrana aqui, ó, tá bom? Essa membrana dobradinha. Ele armazena e distribui substâncias por todo... Opa, cadê minha setinha aqui? Ele armazena e distribui algumas substâncias no interior da célula. Imagina que a célula, eu sempre falo para os meus alunos, ela é uma fábricazinha, uma fábrica, ela precisa trabalhar, certo? Então, as organelas seriam, é análogo, vamos dizer assim, aos órgãos. Cada órgão do seu corpo não tem uma função específica, então cada organela da célula vai ter uma função específica. Então, vamos imaginar uma fábricazinha. A célula é a menor parte funcional e estrutural do corpo humano. A fábrica, vamos imaginar uma montadora de carros, por exemplo, uma Volkswagen. Eu não tenho uma área da Volkswagen que é responsável pela pintura do carro, outra pela cabine, outra pelo estofamento,
outro pelo motor. Quer dizer, eu preciso de várias equipes, várias pessoas trabalhando junto para montar o carro inteiro, para o final sair um carro montado. Então, cada área, imagina que cada área dessa fábrica, a pintura, a parte elétrica, a parte de motor, né, a parte de estofado, cada área é responsável por uma coisa para chegar no produto final, que é o carro e pronto para vender, né, para comercializar. Então a célula é a mesma coisa, cada organelazinha vai ter uma função específica para trabalhar pelo todo, para a célula poder viver, realizar o metabolismo dela. Gente, a célula é uma estrutura viva. Se ela não trabalhar, se ela não tiver energia para trabalhar, se alguma coisa dela estiver errada aqui dentro no funcionamento dessas organelas, a célula não vive. Se ela não vive, por consequência, aquele tecido vai morrer, tá bom? O retículo endoplasmático, ó, ele tem várias funções. A principal dela é sintetizar proteínas, né? Sintetizar, produzir proteínas e lipídios. O lisossomo, ele é responsável, tá? Aqui tá. Ele é responsável pela digestão intracelular, então ele vai quebrando substâncias dentro no interior da célula. Quando a gente digere, a gente está mastigando, você não está triturando, digerindo, deixando em partículas menores. Então o lisossomo também, ele vai deixando esses elementos químicos menores, né? Vai digerindo o que a célula precisa para poder trabalhar. Aqui eu tenho uma célula vegetal, então, ó, tanto a animal quanto a vegetal é uma célula eucarionte, mas reino animal é uma coisa, reino vegetal é outra. Planta é planta, bicho é bicho. Então, a célula vegetal vai ter umas estruturas diferentes da célula animal. Por exemplo, ela tem o cloroplasto, que armazena pigmento, tá? Pigmento, as cores, a clorofila, né? Para a planta poder fazer a fotossíntese. O vacúolo é uma bolsa bem grande, tá? Que ela armazena substâncias no interior da célula, tá bom? A parede celular, que é feita de celulose, ela dá firmeza, sustentação, fica em volta da membrana celular, tá? Então, vegetal é uma coisa, animal é outra. Ó. Pode ver que tem núcleo, tem o material genético no interior. Todo ser vivo precisa reproduzir, multiplicar, tá bom? Tem que ter um funcionamento, a célula tem que trabalhar, viver, vamos dizer assim. Ó, a classificação dos organismos. A gente divide os seres vivos em unicelular, o próprio nome já diz, ó, um só, tá bom? Celular, célula. Então, são organismos feitos somente de uma célula. Protozoários, as bactérias, alguns fungos, tá? Algumas espécies de fungos, eles são unicelulares, ou seja, é um ser vivo feito de uma célula só. Ou pluricelulares, pluri ou multi, é plural, multi são vários, quando tem duas ou mais células, então pode ser de 2 até milhares, milhões, tá? Como os animais, os vegetais, aqui eu tenho uma esponja, um animalzinho invertebrado, marinho. Então, todo ser vivo, ele tem uma organização, tá? A gente precisa ter uma organização para funcionar tudo direitinho, ó. Você tá na escola, a escola não tem uma organização? Você tem professor, coordenador, diretor, tem os alunos, tem as salas de aula, são separadas, o refeitório, não é tudo organizado? Né, fazer fila para ir, porque se deixar tudo na bagunça, ninguém faz nada direito, né? Então, as células, elas vão se reunir, várias células vão formar um tecido, tá? Então, o que é um tecido? É um conjunto de células que fazem a mesma coisa, tem a mesma função. Esse tecido, por sua vez, vai formar um órgão, tá? Um órgão, daí cada órgão tem uma função específica, mas vários órgãos trabalhando junto vão formar um sistema, e vários sistemas vão formar o corpo inteiro, o organismo. Então, o corpo humano é formado por vários sistemas. Eu tenho digestivo, tenho reprodutivo, tenho sistema nervoso, tá? Isso a gente estuda depois. Assim como os vegetais também têm uma organização, tá? Não se esqueçam, planta é ser vivo, ela só não se locomove, não sai do lugar, não se desloca. Tá? Mas ó, a célula vegetal se organiza em tecidos, esses tecidos vão formar órgãos e vários órgãos vão formar o corpo inteiro, o organismo inteiro. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa o like aí, ajuda o profissional da educação. Olha eu plagiando a frase do Jubilu. Paulo Jubilu é minha inspiração, tá?